Então, falei sobre estas duas realidades que está na palavra do Senhor e que nós não temos como mudar isso, a não ser tomar decisões na nossa vida. E diga-se de passagem, a nossa vida ela é de decisões, nós tomamos decisões. Tem um escritor que diz que se você não tomar uma decisão, já é uma decisão tomada. Então, é duas certezas que nós temos aqui na terra. Primeiro, é que nós precisamos de fato tomar decisões. Ponto. E a segunda é que um dia nós vamos embora. E qual é a grande incerteza? A incerteza é que, eu falei nesse domingo, é que cada um de nós temos uma ficha, um número, e que é o número que nós queremos trocar sempre para ser o último da fila. Não é assim? Então, o número, como a gente não sabe do número, aí a gente fica se pensando assim, será que é o número 100? Quem é o 190? Né? Aí a gente quer trocar de posição. Já o costume brasileiro é tomar a posição do da frente, né? Cortar a fila. Mas essa fila que nos leva à eternidade, ninguém quer trocar, todos nós queremos continuar aqui, embora almeje, deseje a eternidade com Deus. E nós estamos caminhando para isso. Amém, igreja? Por quê? Porque Ele nos salvou. Um homem tão fraco. Ele nos salvou. Aleluia. Melhorou. Não está bom não, mas melhorou. Então, a salvação é algo importante na nossa vida, na nossa caminhada. Aquilo que Jesus fez, Ele pagou o preço de nós que éramos miseráveis, pecadores, mas Ele nos fez justiça de Deus. E pegando um gancho nessa mensagem anterior, eu quero compartilhar com os irmãos, para que hoje à noite, como é culto de ceia, abra o nosso entendimento para nós sabermos de que, de fato, nós somos em Cristo Jesus. Se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você é apenas um evangélico, você é apenas um religioso que vem para o culto de domingo à noite e, como o pastor Dan Cleiton, ele cobrou dizendo para virmos ao culto da terça-feira, como se precisássemos de insistir que você venha orar. E isto não é culto, porque o culto somos nós que cultuamos ao Senhor. Aonde você estiver, você deve ser um verdadeiro adorador. Amém, irmãos? Então, nós adoramos ao Senhor porque Ele é Senhor, não é porque tem o culto de domingo à noite, na terça-feira e na quinta-feira. Isso é muito pequeno para servirmos ao Senhor, baseada nestas coisas que são muito pequenas. É muito simples servir ao Senhor assim. Não, servimos ao Senhor nesta coletividade, mas o mais importante é quando você sair daqui, você ainda continua servindo ao Senhor. Amém? Isso é fundamental. E no livro de Efésios, capítulo 2, eu estou na versão ARA. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: a minha é um pouquinho diferente, eu não sei porquê, mas eu estou na versão ARA. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e
preste bem atenção o que Paulo está nos ensinando, ou ensinando à igreja, uma realidade, ou a realidade de que outrora nós vivíamos. Quando entendemos, irmãos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, e esta tal maneira, que muitas vezes as pessoas diz que é uma maneira tal que não tem explicação, mas essa tal maneira é tal como Moisés levantou a serpente e que aquelas pessoas que foram picadas, mordidas pela serpente, morriam. E que quem olhasse para a serpente de bronze eram curados. Aquilo era uma figura do Cristo levando sobre si os nossos pecados. Aí eu preciso dizer para você hoje à noite, irmãos, dentro da palavra de Deus, a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ele desejam as coisas dessa vida, deseja as coisas que nós somos acostumados a viver. Por isso que muitas vezes nós chamamos crentes almáticos. O que são crentes almáticos? Crentes que andam pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E não é difícil de você encontrar pessoas assim. Lendo a Bíblia, vendo um versículo desse, somente de decoreba, somente pela a letra, não muda muito a sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Mas se você não sabe quem você é, aí você fica com a mente ainda pensando o que você era, ou o que você era. Mas Paulo está nos ensinando, dizendo que você já não é mais. Olha para o seu irmão, diga, meu irmão, você já não é mais. Nós já não somos mais aqueles que Paulo estava dizendo que outrora, no passado, nós éramos mortos nos seus delitos e pecados. Mas preste atenção a isso. O versículo 2 diz assim: nos quais andastes outrora. Aí tem pessoas que ainda ficam felizes da vida. Preste atenção, irmãos. Isso é religiosidade. Tem pessoas que ainda ficam felizes da vida dizendo, sim, eu sou pecador. Não é assim? Deus já fez você justiça dele em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Que se você não tiver em Cristo Jesus, vem agora mesmo. Se você se levanta e vem aqui na frente, que eu vou orar por você, para você entregar a sua vida a Ele. Então, outrora nós não andávamos com Jesus, estávamos condenados ao inferno. Mas a Bíblia diz que Deus é riquíssimo. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, o nosso Deus é riquíssimo. Aleluia! Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. Ele nos amou de uma forma que os teus pecados foram apagados, arrancados, desarraigados, cravado na cruz. O escrito de dívida que constava de ordenança foi rasgado, foi crucificado. E agora você pode dizer que é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua alma entra em parafuso, sabe por quê, irmãos? Porque alguns minutos atrás você pecou. Será, irmão? Será?
Algum tempo atrás, aí, 1 hora atrás, antes de vir para o culto, você teve uma raiva, sei lá, e você quis se posicionar assim, dirigindo o carro. Fala, Jesus. Né? E o camarada vinha devagar demais na sua frente, e você ficou com raiva dele. Eu disse: eu vou para a ceia, sangue de Cristo tem poder, Jesus Cristo me perdoa, mas esse filho de Satanás está aqui me atormentando. Não é assim que acontece? Aí você vem para o culto da ceia, né? Eu me lembro, Tinê se lembra disso também, porque éramos criança. Será que eu tenho a mesma idade de Tinê, gente? Mas o culto da ceia do Senhor era o culto que, inclusive, colocaram ali Santa Ceia. Pronto. O culto da ceia é santo, os outros cultos não são santos. Entendeu? Ceia do Senhor. Então, era o culto em que nós nos consagramos para não tomar em condenação. Por que se toma ceia em condenação? Por não discernir o corpo de Cristo. Como é que se discerne o corpo de Cristo, irmãos? Verdadeiramente Ele levou sobre si algumas das nossas dores. Ele levou sobre si ficou um restinho dos nossos pecados, pastor Marquinho. Ele levou tudo. E se ele levou tudo, irmão, nós estamos justificados. Você está justificado em Cristo, meu irmão. Por isso que você pode hoje celebrar com muita alegria, participar da ceia do Senhor sem condenação. Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Aleluia. A irmã Sandra está lembrando ali, né? Que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Irmãos, eu ia falar sobre isto. Por quê, irmãos? Porque nós estamos tão acostumados a andar segundo os preceitos da carne. A nossa velha natureza, ainda querendo ordenar, comandar, direcionar, dizer coisas, mandar na sua vida. Mas eu preciso dizer algo maravilhoso para você hoje à noite. Irmãos, quem é nascido de Deus, alguém aqui é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus vence o... Não tem esta condição de não vencer o mundo, irmãos. Quem disse isso foi o diabo. É ele que está dizendo que você não é um vencedor. Irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não importa a situação em que você está vivendo. Não importa o que o mundo está dizendo. Não importa o que as outras pessoas acreditam. Se você acredita que você foi justificado em Cristo Jesus, eu posso garantir pela palavra de Deus, você é salvo. Eu queria fazer uma pergunta e deixar você responder para você mesmo. Você tem certeza da salvação? Marquinhos tem. Como diziam os nossos amados irmãos, quem aqui sente salvação, levante a mão. Aí, né? Glória a Deus. Irmãos, nós somos salvos não porque sentimos salvação, nós somos salvos porque fomos justificados, independente dos teus sentimentos. Porque o justo, ele vive pela fé, ele vive pela palavra de Deus. E olha o que diz o versículo 3, ele vai dizer assim: entre os quais também todos nós. Você está incluído nisso? Todos nós
andávamos outrora segundo a inclinação da carne. Por isso que eu falando sobre os dois caminhos, e eu falei, me lembro que eu falei para vocês sobre não andar segundo os preceitos deste mundo, porque deste mundo nós não somos. Quem é nascido de Deus e caminha para a eternidade com o Senhor, não pode. Diga assim, eu não posso comungar com este mundo. Está entendendo, gente? Não existe essa possibilidade das pessoas estar caminhando com Jesus e comungando com o mundo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor de todo o seu coração, porque você nasceu de novo, ou você serve ao mundo. Por isso que nós precisamos desta metamorfose, dessa metanoia, de transformação da nossa mente. Paulo vai dizer assim, que é necessário esta transformação diariamente, constantemente, todos os momentos, inclusive quando você vier para a igreja e que o trânsito estiver te perturbando. É verdade, irmão. Aí eu cheguei... Hoje o irmão disse assim, rapaz, eu peguei o seu exemplo, né? Aí ele disse assim, eu não vou ter raiva no trânsito, ninguém vai me irritar nesse trânsito. Eu digo, tem que fazer essa oração mesmo, não é verdade? Ninguém vai me irritar lá no meu trabalho, ninguém vai roubar a minha fé, a minha alegria, ninguém vai mexer, temos que fazer isso, irmãos. Fazemos isso porque sabemos que a nossa carne, ela tem uma inclinação. Ou vocês já viraram um anjo? Alguém aqui já virou anjo? Quem virou anjo aqui, vem aqui na frente, gente, para ele conhecer. Aí, ó, o marido está dizendo que a mulher virou anjo já. Não existe anja, existe anjo. É? Eita, Jesus. Vamos lá, irmãos. Senão o tempo não dá. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Aprenda isso comigo. A mente, alguém tem mente aqui? Psique. A mente, mente. A sua mente, ela mente. Está entendendo? Então, não dê crédito à sua mente se você não a renovar com a palavra de Deus. Porque senão ela vai começar a dizer coisas que você não é. E pior de tudo isso é que nós acreditamos. Eu pergunto para você, irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz que o justo vive pela fé e nós recebemos a cura pela fé, sim ou não? Não está aqui o exemplo? Ele levou sobre si e nós recebemos a cura pela fé. Agora, naturalmente, quando você vai para o médico e que o médico diz assim, você precisa tomar esse medicamento, aí o que é que normalmente a gente faz? Passa na farmácia, irmão. Logo. Por quê? Por quê? É porque você acreditou no médico. Porque se você não acreditasse no médico, você era primeiro a dizer, eu vou lá gastar esses 200 contos na farmácia. Não. Mas agora, aquele que disse, aquele que falou, aquele que disse para a sua igreja que os teus pecados já foram perdoados e sarados pelas chagas de Cristo, nós temos dificuldade de andar sobre a palavra. Por quê, irmãos? Porque há uma inclinação da carne. E nós precisamos
A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos andar no Espírito. E quem anda no Espírito, Marquinhos, jamais. Você sabe o que é jamais? Não é o nome de uma pessoa não, viu, gente? Irmão, jamais. Jamais. Nunca mais. Vamos satisfazer a vontade da carne. Ah, irmão, como carne é coisa boa. Não é não, gente? E se for um filé mignon, assim, do nosso irmão, um parmegiana de filé, é coisa muito bom. Está ali o homem do parmegiana, viu? Agora, gente, vão lá no restaurante dele, porque tem feijoada. Mas eu vou... me convida que eu vou lá. Não precisa fazer o Pix, não. Mas vamos lá experimentar a feijoada, que ele já fez uma propaganda e disse que aprendeu a fazer feijoada. Reinaldo aprendendo a fazer feijoada. Mas Deus, que sendo rico em misericórdia, o versículo 4, ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. Alguém sabe o que significa misericórdia? Pensa comigo. Fala, pastor, pode falar. Misericórdia, coração colocado na miséria. Deus te amou de uma forma tal que Ele colocou o coração dele na nossa miséria. Por isso que Deus, Ele é misericordioso. Porque você já não vive mais na miséria. Ah, pastor, porque você não sabe da minha situação financeira. Não estou falando disso, gente. Você pode estar liso. Você pode estar liso hoje à noite. As portas podem ter se fechado para você. Mas aquilo não rouba a sua fé. Aquilo não rouba a sua alegria. Aquilo não rouba a sua paz. Esta paz que excede o raciocínio humano, a lógica. A sua mente, ela entra em parafuso, mas você tem paz. Paz com Deus. Eu não estou dizendo que crises não vão acontecer. Vão, gente. Mas saiba disto hoje à noite. Jesus venceu. Sabe, eu gosto de dizer assim, quem se lembra aqui de Mike Tasso? Mike Tasso. Lutador. É isso aí. O cabo era bom. Tinha quem derrotasse ele. Todo mundo, ele vencia todos que, logo no primeiro round ele já derrubava. Aí entra o quem? Campo Santo, Holyfield. Aí Holyfield vai e vence. Aí, eu estou fazendo uma analogia aqui só. Né? Aí ele olha para os seus treinadores e diz assim, olha. Legal. Eu venci. Eu sou mais que vencedor. Sabe por que você é mais que vencedor? Porque alguém venceu por você. Aí você olha para ele e ele faz. Aleluia. Pouca gente entendeu. Você olha para Jesus. Aquele que venceu o inimigo. Ele derrotou o inimigo. Aí ele olha para você, eu fico conjecturando aqui, imaginando o olhar do Cristo para o Pedro, ele estando lá na cruz, e Pedro o negando, entristecido, mas se ele pudesse olhar para Pedro, fazia. Mas ao terceiro dia, aleluia, o inferno não podia sustentá-lo. Ao terceiro dia, os pecados não podiam detê-lo. As portas do inferno não podiam prevalecer.
Aí ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele disse: vai e avisa aos meus discípulos que eu ressuscitei. Mas primeiramente a Pedro. Diga a Pedro que eu ressuscitei. Sabe, irmão, ele conhece você pelo teu nome. Aleluia. Mesmo que aquele momento de tanta angústia de Pedro, sabe, gente? Eu disse aqui de manhã, conversando com os irmãos, que parece que Pedro foi 2 vezes pior do que Judas. Sabe por quê? Porque Pedro, os primeiros milagres, ele viu Jesus curando a sua sogra. Gente, o cara que vê Jesus curando a sogra, isso já é um grande milagre. Não é verdade, Marquinhos? Graças a Deus que a minha segunda mãe, minha sogra, está na eternidade. Ele viu Jesus transformar, multiplicar, curar, andar com Jesus, defender Jesus. E na última hora, na hora em que ele mais precisava de Pedro, aí chega uma criança e diz assim: você é um crente, lá da Vitória Cristã. Eu? Você é um deles. Aí ele disse: eu? Você está confundindo com outra pessoa. Não, eu não sou. Na terceira vez, quando você vai ver no texto, ele vai dizer uma coisa muito séria. Ele vai dizer assim: olha, que ele me puna se eu conhecer ele. Está entendendo, irmãos? Pedro estava dizendo que aceitaria uma punição se ele conhecesse o Cristo, se fosse um deles. Mas no coração de Pedro não existia remorso, no coração de Pedro existia arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, este é o caminho. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. Nós precisamos entender estas verdades que são espirituais e que nós precisamos dessas verdades na nossa vida. Vamos lá, senão não termino. O versículo 5 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, pela graça nós somos salvos. Não é nenhum mérito. Não é absolutamente, você não podia fazer nada. Você estava perdido, todos nós. Mas porque Ele foi rico e é rico em misericórdia, Ele nos amou. Ele nos amou e Deus disse assim: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois. A escolha ainda é sua, meu irmão. O que proceder disso aí é doutrina de demônio. A escolha, a decisão está diante de cada um de nós. E ele disse: eu vou te dar um conselho. Luiz, eu te aconselho. Escolha, pois, a vida, para que vivas. Então, Cristo, Ele nos resgata, Ele nos tira do império das trevas, Ele nos coloca no reino, e agora nós somos filhos do
do reino. 3 pessoas aqui entenderam. Nós somos filhos do reino. Agora, como filhos do reino, preste atenção, irmãos, como filhos do reino, como é que você tem que viver? Estão com medo de falar? Como filhos do reino, você é filho do rei, aí você tem que viver como? Reinando em vida. Como é que se reina em vida? Reinando pela fé. Aleluia. Lembra-se que eu falei aqui na pregação passada que há uma cidade que vem ao nosso encontro, a Nova Jerusalém. Quem acredita nisso aqui nessa? Olha, irmão, que coisa maravilhosa. A cidade que vem. Agora, esta cidade que vem, a Bíblia diz que ela tem fundamentos, pastor Marcos. Além dela ser quadrangular, ela tem fundamentos. E os fundamentos da cidade, a Bíblia diz que era de pedras. Gente, por caridade, isso é loucura. Ninguém bota fundamento em uma casa pedras preciosas. Quando você vai fazer uma casa, construir, o que é que você vai enterrar? A pedra mais barata que existe. Né? O quê? Pedra marroada. Fazia anos que eu não ouvia essa palavra. Aquelas pedras grandes que a gente cava e coloca, bota cimento, areia, essas coisas, e fica ali escondidinho. Não é verdade? Aí ele diz que esta cidade que nos aguarda e que nós estamos indo em direção a ela, os seus fundamentos são pedras preciosas. Sabe, irmãos, o que deve ser os fundamentos da sua vida? Sabe o que deve ser o fundamento da sua vida cristã? Pedras preciosas. Você sabe o que é pedras preciosas? Jesus. Não adianta você levantar as mãos, não adianta você pregar, não adianta você fazer fogo do céu cair, e não adianta fazer nada dessas coisas, se a tua vida, se a nossa vida não está firmada em pedras preciosas. Por isso que o cristão, o crente, não faz o que ele quer. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, você não faz o que você quer, não. Sim. Diga, Jaque, para ele: você não faz o que quer, não. Você tem dono. Aleluia. Nós temos dono. E o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Nós nos entregamos a Ele para que Ele seja de fato nosso Senhor. E agora a nossa vida não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Pode? Você pode cantar Docica, meu amor? Pode. Então você chega lá no barzinho, aí está tocando a Docica, meu amor, aí você fica... Eu estou falando isso aí, mas pode ser outras coisas também. Aleluia. Não, irmãos, não podemos mais participar das coisas deste mundo. Eu já disse uma vez, e repito, uma vez eu fui fazer um evangelismo lá em Mãe Luísa. Aí eu entrei num bar, cheio do Espírito Santo. Aí entrei num bar, só tinha aquelas músicas que a gente choradeira na época, né? E aquela coisa zoada, sofrência.
estava no auge. Aí vi um rapaz sentado à mesa, com uma garrafa de cana, um copo. Eu só me lembrei daquele cantor, como é o nome dele? Olha como os irmãos sabem. Garçom nessa mesa de bar. Sabe, irmão, sabe. Aí eu entrei, aí cheguei, me aproximei daquele homem, ele levantou o rosto, olhou para mim, e ele disse assim: se for crente, eu não quero nem ver, nem saia da minha frente. Se for negócio de igreja, saia da minha frente. Eu nem falei. Porque todos são ladrões. Eu digo, eita Jesus, e agora? O que é que a gente faz? Eu disse, eu concordo contigo. Pense no negócio que eu concordo com você. Aí ele olhou, ficou assim. Aí começou a detonar igreja tal. E eu deixei ele esvaziar. Aí quando ele esvaziou, ele disse, eu posso sentar com você? Aí disse, pode, agora pode. Aí eu disse, fulano, não me lembro do nome dele. Eu disse, fulano, eu estou aqui, não estou representando a igreja, mas eu estou representando uma pessoa que pode mudar a sua vida. Aí ele ficou olhando bem sério para mim. Ele disse, você é de qual igreja? Eu disse, eu sou de igreja nenhuma. Eu sou aqui representante de uma pessoa que ele te ama. E ele quer tirar você dessa situação em que... Aí as lágrimas começaram a descer. Aí a porta se abriu. Aleluia. Então, Deus ama tanto aquele homem, que eu não sei do seu fim. Já deve ter morrido. Mas Deus amou tanto aquele homem, que ele enviou Eliã para pregar para aquele rapaz. E ele não disse absolutamente nada, mas chorava, ouvindo a palavra do Senhor. Irmã Sandra, está na hora ou não? Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, eu já falei, mas eu só repeti para pegar, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza, filhos da ira, como os demais, mas nós éramos. Você já não é mais. E agora você pode bater nos peitos e dizer assim, eu sou filho de Deus. Porque todo aquele que nele crê, foi-lhe dado o poder, o direito de ser feitos filhos de Deus. Oh, isso é maravilhoso, irmãos. Aí eu quero dizer uma coisa muito interessante para você. É que Jesus chegou uma certa vez e disse que ia embora. Os seus discípulos ficaram tristes, porque o mestre, aquele que nos amou, ele vai embora. Aquele que ressuscitou, e nós testemunhamos da ressurreição, João foi e disse assim, aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos palparam, tocaram, nós tocamos, somos testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus e nós vimos. Mas também teve uma coisa interessante que eles ouviram. Ele ouviu uma voz dos anjos que dizia assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus,
que vocês estão vendo desaparecer nas nuvens, esse Jesus, ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Eu não estou aqui, irmãos, falando para você ter uma vida reta, correta, justa diante de Deus por qualquer razão. Não, é porque Ele vai voltar e Ele vem buscar a sua igreja. Ele vai voltar, irmãos. E quando Ele foi para o céu, Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o outro da mesma espécie, o outro da mesma qualidade, o outro que não é o outro senão o próprio Deus, a Trindade. E ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. E agora preste atenção, Paulo ensinando sobre isso, ele vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos, seja sincero, será que podemos entristecer o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você? Você tem ciúme da sua esposa, dos seus filhos? Tem ciúme porque você ama? Tem? Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita, a habitação, morada. Eu disse aqui há 2 domingos atrás, irmãos, Deus nos fez para a eternidade. Deus não nos fez para viver aqui. Deus nos fez, eu tenho que estar com a minha mente. Eu já estou com 66 anos por caridade. E bem vividos, graças a Deus. Mas eu já tenho consciência de que a minha passagem aqui é muito rápida. Mas o que é 100 anos para a eternidade? Para viver o resto, em todo tempo, ou longe ou perto de Deus. Ele está te fazendo um convite hoje à noite, para você tomar uma decisão na sua vida. Você que é crente e religioso, tome uma decisão hoje à noite. Eu vou viver a vida do Espírito. Eu vou viver a vida do Espírito Santo. Essas coisas da terra não nos interessam mais. Lógico que nós precisamos de trabalhar, precisamos viver, mas aprenda isso, nós não somos daqui. Estamos de passagem. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Por que ele se entristece, irmãos? Quando você peca, quando você não quer andar na luz, quando você não quer andar na palavra do Senhor, quando você quer andar por sentimento, quando você quer andar pelas emoções, por você querer andar vendo as coisas acontecerem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus nos guarde disso. Porque estamos pregando agora para dentro da igreja, para os crentes receberem Jesus. Isso é terrível. Mas estamos pregando para crentes deixar a vida do mundo, porque ele ainda não sabe quem ele é em Cristo Jesus. Por isso que muitas vezes ele mete a cara na festa, mete a cara na cerveja, mete a cara e diz assim: isso é nada demais. Você sabe como é o nome da rua que leva para o inferno? Eu coloquei um nome de uma rua aí, que o final dela chega no inferno. Sabe qual é? Não tem nada a ver.
Tem tudo a ver, gente. Sabe por quê? Porque nós somos justificados em Cristo. Nós não pertencemos mais a este mundo. E lembre-se disso, a sua mente mente. E ela mente para que você continue nesta vida medíocre, evangélica, religiosa, enganosa. E eu quero despertar você hoje à noite para ouvir a voz do Espírito. Para fechar os seus ouvidos para as religiões e para aquilo que se é ensinado muitas vezes. Preste bem atenção. A Bíblia diz, lá em Tessalonicenses, que vai acontecer algo que já vem acontecendo, aconteceu no passado, já está acontecendo e acontecerá em maior intensidade, é a apostasia. Mestres e pastores falsos que ensinam as doutrinas de demônio. Que Deus nos guarde. Vamos ficar firmes na palavra. Vamos ficar firmes. Aconteça o que acontecer, irmãos. Sabe, pode estar caindo fogo ali. Como diz o pastor Marquinhos, aqui o fogo cai diferente. E principalmente quando ele prega. Quando eu prego é meio diferente, mas quando o Marquinhos prega, o fogo cai pela palavra. E eu vou ensinar uma coisa para você, irmãos. De tudo que você possa escolher na sua vida, escolha viver por ela. Ah, pastor, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Está tudo bem, irmãos, não tem nada errado. Ganhar dinheiro, prosperar, desde que seja tudo lícito. Está tudo certo. Até porque vai aumentar o dízimo. Misericórdia. Mas não viva, irmãos, com quem vai ficar o resto da vida aqui. Viva pela palavra de Deus. Esta palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. E a Bíblia diz, ela não voltará para ele vazia. Quando você crer na palavra de Deus, ela não vai voltar para o Senhor vazia. Você vai abrir a sua boca e vai dizer, assim diz o Senhor.